O nome do Senhor nosso Deus seja sempre louvado. Caros irmãos, amigos e eventual apreciador do canal Geraldo Carolino CCB. Eu, Geraldo Carolino da Silva, nascido aos 22 de outubro de 1952, filho de Sebastião Carolino da Silva e de Algemira Roberto da Silva. Irmãos, quando eu era criança, onde eu morava em Dom Lara, distrito de Caratinga, o 1º de abril nós falávamos que era o dia da mentira. E isso aí permaneceu muitos anos, até o dia que eu conheci a palavra de Deus, que eu compreendi que a mentira é do adversário. Então eu quero, no meio da mentira, eu quero falar do testemunho verdadeiro que eu presenciei, aconteceu comigo, na minha família. Eu, que sempre apresento como Geraldo Carolino CCB, por causa das letras do meu nome, coincidiu com CCB, mas não tem vínculo nenhum, assim, nem autorizado, nem desautorizado pela Congregação Cristã no Brasil, com essa sigla de CCB. E então eu quero começar a contar desde o princípio, quando Deus começou a fazer a obra na minha vida. Agora no próximo quadrinho eu colocar uma pausa para ajeitar aqui o celular, que eu estou gravando com o celular. A Irmandade, os eventuais que ouvissem testemunho, perdoem algum ruído, né? Alguma intervenção inconveniente que vem através, muitas vezes, apesar do meu canal não ser monetizado, mas o anúncio que eles fazem pela própria internet. Se espera a compreensão de todos. Até agora eu vou pôr uma pausa para começar a contar o testemunho. Deus seja louvado. Então, como eu havia dito antes, eu quero começar, irmão, já do meu tempo de moço. Vou pular a minha parte de infância, ressaltando, no entanto, que isso, irmãos, hoje em dia acontece de interferência por causa das enfermidades. Eu fui bastante enfermo de criança, tive paralisia infantil, tive tudo quanto é tipo de enfermidade, irmãos, que normalmente as crianças obtêm de criança, como varíola, catapora, cachumba, e sarampo e tantas outras, como febre tremedeira, irmãos, e paralisia infantil. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que pela história da minha família que eles contaram para mim, o adversário já começou a querer me destruir ainda no ventre da minha mãe. Uma certa desavença entre os dois, chegou a cogitar de me abortar, mas entraram em acordo na família e a minha mãe prosseguiu com a minha gestação e eu vim ao mundo no dia 22 de outubro de 1952. Agora de 52, irmão, eu quero pular já na década de 70. Irmãos, no ano de 72, quando eu tinha 20 anos, eu saí da minha pacata Dom Lara, distrito de Caratinga, e mudei para São Paulo. Na época eu morava em Santo Amaro, na Vila Joaniza, né? É um bairro da zona sul de São Paulo. E ali, irmãos, eu fiquei ali até final de 73. No final de 73 eu mudei para Osasco, da zona oeste de São Paulo. E ali eu fui morar na casa da minha falecida tia Margarida, mãe do meu primo Antenor. Ele era deficiente físico. Eu fui morar com ele para dar uma assistência para ele. E ali então, irmãos, eu
eu estou resumindo muito, uma base de 90%, eu ingressei de agente de segurança na Caixa Econômica do Estado de São Paulo e eu trabalhava na Rua Butantã, na Caixa Econômica. E ali, irmãos, eu comecei a observar que tinha uma senhora que trabalhava de limpeza pública, varrendo rua, sempre ela parava em frente à agência que eu trabalhava e limpando e olhando na agência. E ela ficava observando muito eu, como ela já era uma senhora, na época eu acredito que eu tinha mais de 30 anos, eu era moço, né? E eu pensava, será que essa senhora, ela olha tanto aqui para a agência, e sempre eu percebi que ela olhava para mim, e quando eu olhava para ela, ela disfarçava. E sempre ela pedia água para nós ali, nós arrumava água para ela, ela tomava. Normalmente naquela hora que ela passava, eu estava dentro da cabine, né? Aí ela ficava fazendo hora por ele, até que eu saía dali e ela olhava para mim, contemplava e ia embora. Isso não ficou mais ou menos por umas 2 semanas consecutivas, né? Até que chegou um dia, irmão, que eu estava fora da cabine e ela pediu algo para mim, eu fui lá dentro na cozinha, que tinha no fundo da caixa, peguei uma vasilha, uma jarra, com o copo e fui dar algo para ela. E ela ficou olhando ela usava um chapéu muito grande na cabeça. Eu nunca tinha visto a minha irmã de calça comprida, ela vestindo calça comprida, aquelas calças azul marinho, né, uma blusa, né, e uma touca na cabeça. Em cima da touca ela usava um chapéuzão, de mãos de palha, bem tamanho de uma sombrinha feminina. E assim, irmãos, ficou isso aí por umas 2 semanas, até que um dia que eu fui dar algo para ela falou para mim, você sabia que você é meu irmão? Irmão, eu levei um susto, porque eu sabia que eu tinha uma irmã. Na época, o único que estava fora de casa era ela, que era casada já, o José Marinho, meu irmão, que morava em Goianás, e eu. Então, quando ela falou que ela era minha irmã, eu observei bem ela e não falei que não era nem que sim. Aí ela pegou e tirou o chapéu da cabeça, tirou a touca. Aí eu vi que era a irmã Francisca, minha irmã, que eu tinha visto falar, que ela era, naquele tempo falava protestante, que ela era crente segundo a fé da congregação cristã. Só que até aí eu não sabia desse detalhe que era da congregação, né, conhecido por muitos por CCB. E ali, irmãos, nós conversamos rapidamente alguns minutos, ela já estava trabalhando, eu também estava em trabalho, não podia prestar muita atenção. E ela foi embora, me deixou o endereço dela. E nesse tempo, irmão, ela morava lá em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, no Jardim São Pedro. E eu já estava conversando com a minha esposa. Nós estávamos no princípio do nosso namoro. E só que nós já tínhamos lido alguma coisa na Bíblia, eu pelo menos já tinha lido alguma coisa na Bíblia, que eu decidi que eu ia servir a Deus. Eu não sabia como que ia acontecer, nem como que fazia para isso acontecer, mas, irmãos, me deu um desejo grande de ser crente. E aí eu fui na casa daquela minha irmã, que a minha esposa, no dia que tempo era minha namorada, a irmã Piedade, minha esposa, mãe dos meus 4 filhos. Irmão, chegando lá, nós começamos a conversar com a minha irmã e ela era muito agradável, muito alegre, mano. Era uma pessoa que era, irmão, pobre, coitada. Trabalhava na Vega Sopave, que era uma empresa de limpeza pública que varria a rua, né, e tudo. E ela trabalhava de coletora. E ali, irmãos, ela conversando com a minha esposa também era uma pessoa muito simples e gostou muito dela. Aí quando chegou na hora do almoço, nós fomos orar a Deus, irmão. E ele já tinha falado das coisas de Deus para nós, a minha esposa. O Senhor tomou ela e falou que Deus ia fazer uma grande obra na minha vida. E eu ia ser um servo de Deus,
e que a minha esposa, Deus ia chamar ela e toda a família dela na casa dela. Isso já cumpriu, irmão. O ano passado, o Senhor chamou a última pessoa que faltava da família dela. Todos são crentes, né? Desde a mais nova até a mais velha que já dorme no Senhor, que é a irmã Conceição. Todas elas obedeceram a Deus. E agora, o ano passado, a última pessoa que faltava, que era a minha saudosa sogra, que batizou. E dentro de 2 meses que a batizou, o Senhor recolheu ela, né? Ela caiu enferma, e ela batizou, se não me engano, no mês de maio, e que foi no princípio de setembro, fim de agosto, Deus a levou para o seu reino de glória, mas como uma serva de Deus. Então eu quero contar o seguinte, que nós orando na casa da irmã Francisca, voltando lá atrás da que eu tinha parado, o Senhor deu na boca dela assim: eu tenho um plano na tua vida, e amanhã, eu esqueci a data, mas na época ela falou até a data, amanhã tal disse assim, que seria na segunda-feira, eu vou aparecer na tua vida e vou provar para você que eu vou fazer para você. Se eu não fizesse, o adversário ia ceifar a tua vida. Mas eu vou provar para você que a tua vida me pertence, é que eu vou fazer de você um meu servo e você minha serva, vocês vão me servir na terra.